Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo especial, né? Que eu estou fazendo aqui para o final de semana. Não costumo fazer vídeos para o final de semana, nem para quarta-feira, mas às vezes quando surge alguma questão interessante aqui a gente faz também. E ao mesmo tempo eu estou com tempo aqui porque esses animais não me deixam em paz, continuam perturbando a minha vida aqui, atrapalhando meus contatos pessoais, esses bandidos, né? E eu ainda não consegui me livrar dessa quadrilha de retardados que está me perturbando há 10 anos, tá? Mas enfim, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, tá? Eu acho que é um dos temas, assim, talvez seja a notícia mais importante do ano, tá? E eu vou explicar por quê no vídeo de hoje, tá? A notícia é a seguinte, vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? O Bolsonaro e o Paulo Guedes discutiram ontem através de uma rede de mensagens ali, né? Não ficou claro ali se é WhatsApp, enfim. Mas o fato é que eles trocaram mensagens e discutiram feio, né? Palavrões, um xingando o outro. E o tema da discussão foi a questão do gás, né? Por quê? Porque o Lula resolveu, em poucos meses, a questão do preço caro do gás, que o Bolsonaro não conseguiu resolver em 4 anos, né? E aí o Bolsonaro ficou uma arara com isso, ficou revoltado e foi pedir satisfações para o Paulo Guedes, né? E a gente vai comentar um pouco aqui porque isso, além de patético, como é tudo que o Bolsonaro faz e que essa gentalha que a gente teve que aturar esses 4 anos aí, continua tendo que aturar no Congresso lá, enfim, né? Fez durante esses anos, né? Quer dizer, é tudo patético, é um negócio inacreditável, porém tem um lado bom isso, né? Porque colocou bastante clareza, né, no tipo de pobreza de projeto da direita brasileira, tá? Que é uma coisa que a gente que é de esquerda, né, e que debate isso e que estuda isso, fala desde sempre, né? Eu estudo política, quem me conhece há muito tempo, eu estudo política há mais de 20 anos, né, 20 e poucos anos, e desde o início, quando a gente começa a perceber esses cenários, a gente vai denunciando isso, vai debatendo, vai conversando com as pessoas, e a gente está vivendo um momento no Brasil que é o momento de perceber de maneira evidente as diferenças de projeto entre direita e esquerda. E esse fato aqui, ele é muito mais importante, por isso que eu estou chamando da notícia mais importante do ano. Ele é muito mais importante do que qualquer denúncia de corrupção que a gente esteja vendo aí do Bolsonaro. Joias, rachadinha, ou enfim, desvio de fraude de cartão de vacina. E eu diria que é mais importante até do que a questão da tentativa de golpe militar. Ainda que a tentativa de golpe seja muito séria também e que demonstre também uma diferença de civilidade, de projeto muito clara, né? Mas eu acho que essa de hoje é mais importante porque ela denuncia não apenas uma diferença de projeto, mas as articulações entre os conservadores e os neoliberais para poder atrasar o país, né? E, para além disso, a questão da corrupção, como a gente tem debatido muito aqui nos vídeos do canal, né? A gente tem falado muito sobre isso, né? A questão da corrupção, ela muito mais engana do que ajuda, né? Por quê? Porque a corrupção é um problema que não vai acabar nunca. Ela pode ter ali o que você pode fazer, e é isso que distingue, né? São os mecanismos de investigação e tal. Mas a corrupção propriamente dita, ela não vai acabar nunca. Então não é ela que diferencia o projeto. Não é que não haja governos menos corruptos que outros. Com certeza há. Mas o tema da corrupção trazido para o núcleo do debate, ele atrapalha, porque as pessoas ficam naquela, né? De, pelo menos esse não rouba, esse aí rouba, né? Não existe isso. A gente tem que abandonar essa discussão e discutir projeto. E essa notícia de hoje, de ontem, né? Ela ajuda a entender de maneira clara as diferenças de projeto. Vou deixar o link para vocês aqui e vamos comentar alguns trechos da notícia, tá? Vamos lá. A notícia do IG, tá? Tá aqui no link e diz assim: Bolsonaro ficou furioso com Guedes após Lula baixar preço do gás. E aí o subtítulo diz: ex-presidente quis saber por que seu ministro não fez a mesma coisa. Só isso já denota o quanto patético é o Bolsonaro e a direita brasileira, né?
Por quê? Porque eu falei disso várias vezes, não só no canal, mas muito antes de fazer o canal, eu tenho dito para as pessoas desde a eleição de 2018. Bolsonaro deu uma entrevista, se não me engano, para a Globo News, na época da campanha de 2018, afirmando o seguinte, a repórter, né, a apresentadora, enfim, perguntou para ele o seguinte, ô candidato, qual é o seu projeto para o tripé macroeconômico do país? Né, que é taxa de juros, superávit primário, enfim, coisas básicas que qualquer candidato a presidente tem que saber. Você pode chegar realmente ali e dizer, não, eu não entendo muito bem de saúde, vou colocar um ministro da saúde, uma pessoa competente, beleza. Mesmo assim, se você tiver um projeto, você tem uma perspectiva, né, de investir no SUS, ou privatizar, né? Você tem... Bolsonaro não tinha nada disso, Bolsonaro é um verme. A gente foi governado por um nécio durante 4 anos, tá? E agora, do ponto de vista da economia, você tem que ter conhecimentos básicos e fortes de economia, né, para poder pleitear, gerir um país, né? E principalmente essas questões, taxa de juros, né, enfim, superávit primário e tudo mais. E aí, né, essa frase aqui, ex-presidente quis saber por que seu ministro não fez a mesma coisa, demonstra nitidamente o que o Bolsonaro já tinha dito na eleição de 2018, porque a resposta dele para a repórter foi a seguinte, ó, minha querida, eu sou capitão de artilharia, eu não entendo nada de economia, eu vou colocar o meu posto Ipiranga lá, que é o Paulo Guedes, e ele vai fazer um bom trabalho, porque ele é um bom quadro técnico, é assim que eles chamam, né? Quando eles querem dizer que algum pilantra é bom, eles dizem que é um quadro técnico. Essa palavra técnica, eu já fiz vídeo sobre isso, não diz nada, né? Mas enfim, o fato é que ele disse isso, né? Ele disse, ó, eu vou botar o posto Ipiranga lá porque eu não entendo nada de economia. Então, quando se diz aqui ex-presidente quis saber por que seu ministro não fez a mesma coisa, né, é porque ele não sabia desde sempre o porquê que ele não fez, né? Foi enganado pelo ministro dele, que ele escolheu, né? Ou seja, é um incompetente completo, é um sujeito... E, para além de ser incompetente, não tem projeto, essa é a questão. Né? E o Paulo Guedes também não tem. A gente vai ver aqui por quê. Né? A notícia diz tudo isso. Tá? Vamos lá. Continuando a citar a notícia. O ex-presidente mandou uma mensagem muito mal criada para Guedes. Você não falou que ia baixar, pô? Né? Por quê? Porque o Paulo Guedes tem uma entrevistazinha do Paulo Guedes que está circulando aí, dele dizendo, ó, e aí a gente vai levar para o trabalhador o botijão de gás para metade do preço, aí os empresários aplaudindo, né? Enfim. E aí entra a questão, quanto custava o botijão de gás no início do governo Bolsonaro? Em torno de R$70. Se ele prometeu, e tá lá ele falando isso, prometendo a metade do preço, a metade de 70 são R$35. Ele entregou a 110, né? Então, ou seja, é um mentiroso. Mas para além de ser um mentiroso, era uma farsa, a promessa dele era uma farsa desde o início. Porque se ele queria liberar os preços para o mercado funcionar, inclusive com equiparação com o preço externo, ele não podia prometer preço. Ele teria que dizer, olha só, eu não vou me meter nisso porque quem manda nesse preço aí é o mercado, não sou eu. Entendeu? Ou seja, ele mentiu para a população e mentiu 2 vezes. Mentiu dizendo que ia baixar o preço e mentiu dizendo que podia mexer no preço quando na verdade ele não queria. Né? Ele queria tirar o dele da reta e deixar para o mercado funcionar. Esse tal mercado, na verdade, são os ricos, né, que querem meter a mão no dinheiro, vender o gás a 110 e que se dane o povo. Quer ver como é que se dane o povo? A gente vai chegar lá, porque ele diz isso aqui, tá? Continuando, né? E aí você não falou que ia baixar, pô? Teria questionado o Bolsonaro. O teor completo da conversa foi muito mais violento e os ânimos entre os dois ficaram acirrados. O Paulo não gostou de ser questionado, como se ainda fosse empregado do ex-presidente, e respondeu à altura. Na verdade, o Paulo Guedes não era exatamente empregado do Bolsonaro, né? O Bolsonaro parecia muito mais um subalterno do Paulo Guedes do que o contrário. Tanto é verdade que o Bolsonaro foi pedir ao Paulo Guedes, no início do ano passado, vocês devem lembrar disso, a imprensa noticiou isso, ele foi pedir ao Paulo Guedes para poder aplicar o subsídio no petróleo, porque senão ia perder a eleição. E aí tem mais 2 problemas, né? Quando se diz, ó, você tem que aplicar
Quando o presidente pede alguma coisa para o ministro, é porque não tem projeto, é porque é um retardado, está ali, não tem, né? Não sabe o que está fazendo ali, né? E para além disso, ele pedindo isso desesperadamente no último ano da eleição, significa o seguinte, ó, eu quero enganar os eleitores para poder ganhar a eleição. Porque podem ter certeza, se o Bolsonaro ganhasse a eleição, aquela gambiarra fiscal que ele fez, né, da metade do ano para o final, ele ia tirar isso, certo? Ia retomar o preço do PPI normalmente e o gás ia continuar subindo, né? E agora a gente está vendo que existe toda uma, né, um panorama, né, na economia mundial e na própria economia brasileira para poder diminuir o preço do gás. O Lula resolveu, aí o Lula diminuiu R$15 em média o preço do gás e estão dizendo aí que foi em 5 meses, mas foi em bem menos que isso, porque na verdade ele teve que esperar a troca da diretoria da Petrobras para poder fazer essas medidas, né? Então, assim, a questão é a seguinte, sabe qual é a diferença? Projeto, certo? Vamos continuar. Bolsonaro queria que abaixasse na canetada, é o que diz a notícia, né? Guedes disse que era impossível. É óbvio que não era impossível, né? O Guedes enganou o Bolsonaro. Por quê? Sabe por que o Paulo Guedes enganou o Bolsonaro? Primeiro, porque o Paulo Guedes é um pilantra, né? Segundo, porque o Bolsonaro é um ingênuo. Simples assim. E é o que eu tenho dito desde a época daquela entrevistinha lá, que eu olhei aquilo e eu falei, isso é a chave para entender o quanto que Bolsonaro é um nécio completo, né? É um joguete na mão dos ricos do Brasil, né? Vamos continuar, vamos lá. Aí o Guedes, olha só a frase que a notícia, aqui é a notícia, né? Tá aqui, e é uma frase que não surpreende, né? Paulo Guedes diz o seguinte, olha só, não dá para agradar pobre toda hora. Se você agrada pobre, você desagrada o rico, e quem manda no país é o rico. Olha a frase que esse verme diz, né? Então, ele tá, e na verdade, ele é um verme por dizer isso, mas ele está sendo sincero, né? Ele está dizendo, eu sou isso aí mesmo. É um sujeito que passou o governo inteiro prejudicando o povo, é um sujeito que passou, né, deu entrevista dizendo que tinha que privatizar as praias, né? É um sujeito que deu entrevista dizendo que empregada doméstica não podia ir para Disney, né? Quer dizer, é um verme, é um verme. Por quê? Porque um sujeito desse tem que ficar ali, né, trabalhando com banco, né, que é o que gera esse tipo de pensamento, e não virar ministro da Economia, que é um cara que tem que tentar zelar por uma atmosfera mais bacana para a maioria das pessoas, e não para um grupelhozinho de ricos, né, que é uma gente que já tem muito dinheiro, né? Então, assim, essa frase aqui dele, né, ó, não dá para agradar pobre toda hora. Se você agrada pobre, desagrada o rico, e quem manda no país é o rico. Para além disso, a frase, além de tudo, ela é toda medíocre, toda, né, essa frase é de vomitar, né? Mas enfim, primeiro que o papel do presidente, do ministro, não é agradar pobre, é estabelecer um projeto que melhore a vida das pessoas. Não é agradar pobre, pelo contrário, na verdade, o projeto tem que ser acabar com a pobreza. E como é que você acaba com a pobreza ou diminui? Né? Vai tentando diminuir aos poucos, com investimento público, com justiça social, com projeto. E o projeto da direita brasileira é governar, que é isso aqui, ó. A frase dele, vou repetir a frase, tá aqui, fica registradinho para vocês aqui. Se você agrada pobre, desagrada o rico, e quem manda no país é o rico. Paulo Guedes, quem manda no país não é o rico. O rico manda em você, porque você é um poodlezinho do mercado financeiro, que está rico, né? Milionário, com dinheiro em paraíso fiscal, né? Mas esse pensamento aqui é um pensamento de poodle. Você é um poodlezinho. Eles mandam em você, né? Enfim, e você faz parte da patota, né? Então, isso serve de ensinamento para vocês, bolsominions. Se tiver algum bolsominion aí aqui, né, desavisado assistindo o vídeo, né, lê a notícia, está aqui no link na descrição do vídeo aqui. Você foi enganado. Essa gente prometeu, porque quando ele diz, inclusive, também tem um outro detalhe aqui nesse ponto ainda da fala, né? Quando ele promete diminuir, quando ele promete agradar, quando ele diz que não dá para agradar pobre,
Na verdade, o preço do gás não interfere só na vida do pobre, interfere na vida da classe média baixa, da classe média alta, né? Porque você economiza dinheiro. Dinheiro é dinheiro para todo mundo, não é só para o pobre, é para o pobre, para a classe média, né, alta, para a classe média baixa. O sujeito que ganha 5 mil reais, se ele economizar ali de repente, né, uns 30, 40, 50 reais ali, ele está podendo, enfim, comprar um livro, está podendo, ou enfim, né, fazer outra coisa, pagar um negocinho para o filho dele ali, pagar uma academia para o filho dele, ou para ele mesmo, né? Então isso não é só agradar pobre, isso interfere na vida de todo mundo. Então, ô Bolsominion, se liga, ó. Vai ter eleição de novo. Não cai nessa mais, não acredita nessa gente. Essa gente eles não têm projeto para o país, eles têm projeto para o próprio bolso deles. Entendeu? E eu sei do que eu estou falando, porque eu estou aturando gente dessa laia aí me enchendo o saco. Entendeu? Vamos continuar, vamos lá. A notícia continua. Acontece que com menos de 5 meses completos no cargo, Lula fez o que prometeu na campanha e foi ridicularizado por Bolsonaro e seus aliados. Baixou o preço do gás de cozinha, né? O ex-presidente acompanhou de perto, o Bolsonaro, né, acompanhou de perto a reação do mercado e ficou enfurecido ao perceber que o efeito cascata prejudicial à Petrobras e ao governo prometido por Guedes não aconteceu. É claro que não aconteceu, porque não ia acontecer. Essa política de retirar, né, de não permitir, melhor dizendo, né, a interferência do mercado externo no preço de uma empresa que tem quase que, né, a produção completa aqui dentro, isso já houve no Brasil. Já aconteceu no Brasil. Então não é novidade nenhuma. O Bolsonaro não sabia porque ele é um nécio. Ele não entende nada de economia, ele mesmo disse isso, entende, meus queridos? Sabe? Então, assim, né, ele ficou enfurecido, né, ó, ele demorou muito para descobrir, por quê? Porque ele é uma besta. Ele descobriu agora que ele foi enganado pelo Guedes, ó, já acabou o governo dele, ele passou 4 anos ali do lado do cara, né? Ele podia ter estudado, né? Peraí, vou parar aqui para estudar esse assunto aqui, né, para ver se o Paulo Guedes está realmente, né? Porque, pô, todo mundo pagando aí 8, 9 reais de gasolina. Pô, tá errado isso, né? Não tô gostando disso não, vou estudar aqui para ver. Ele não estudou, ele é uma besta. E ele só entendeu, ó, tá começando a funcionar o tique e o teco dele lá agora, né? Tic, 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 né? De tipo assim, ó, caraca, eu fui enganado por esse cara, meu irmão. Por quê? Porque, ó, como é que dá para fazer diferente, né? Dá para fazer diferente, é óbvio que dá, tá? E aí, pessoal, para comentar aqui mais um detalhe, é evidente que isso não significa que o preço da gasolina, do gás, enfim, não possa voltar a subir. Por quê? Porque existem oscilações do mercado externo, né, que podem afetar aqui dentro. Mas por que podem afetar? Porque a direita brasileira vendeu um monte de refinarias para essa gente, para os árabes, para os noruegueses, entendeu? Para os americanos. E aí você fica vulnerável às oscilações do dólar. Então tem uma crise no Oriente Médio, na Arábia Saudita, no Iraque, enfim. Isso interfere no preço aqui dentro. Por quê? Porque os Emirados Árabes compraram uma refinaria das mais importantes aqui, né, na Bahia. E ó, vou contar mais uma coisinha para vocês. A Bahia e a região norte do Brasil, vou deixar o link para vocês aqui também, não vão receber essa queda de preços. Sabe por quê? Porque as refinarias desses locais foram vendidas pela direita brasileira para estrangeiros. E aí eles vinculam ao preço internacional, vão continuar pagando gasolina a 6 e pouco, enquanto aqui está 5 reais. Né? 5 e pouco, enfim. Certo? Por quê? Porque essa é a direita brasileira. Essa é a direita brasileira. A direita brasileira é essa aqui, ó. Quem manda são os ricos, não dá para agradar pobre. Isso aqui é cuspir escarrada a grande diferença de projeto que existe no Brasil. Tá? Vamos continuar, pessoal, vamos lá. Aí a notícia continua. O ex-ministro, no entanto, não gostou da cobrança e se recusou a dar qualquer explicação. Desapega, teria dito ele, entre trocas de ofensas e palavrões das duas partes. Olha o baixo nível dessa gente, né? Entendeu? Segundo uma das pessoas próximas a Bolsonaro, ele foi até bloqueado pelo ex-aliado. Paulo Guedes bloqueou o Bolsonaro lá no WhatsApp. Falou, aí, ó, não quero mais falar com esse cara não, entendeu?
já usei esse babaca aí 4 anos para dar dinheiro para rico, agora ele que se dane. Vai, meu irmão, se ferra sozinho aí. Eu tô rico aqui, tô com minha grana, entendeu? Não quero mais saber disso aí não. Fiz o meu papel, que foi o quê? Agradar quem manda no país, que são os ricos. Né? Um poodlezinho. Né? Eu tipo da coisa, cara, eu tenho nem vergonha de falar um negócio desse, né? Um negócio assim, meu irmão, inacreditável. Né? Como que o sujeito pode ser patético, medíocre a esse ponto, né? E aí é o seguinte, só que existe uma saída, mesmo para um eventual aumento do petróleo lá fora, né? E aí que eventualmente interfira nas refinarias que estão aqui privatizadas e que possa gerar algum tipo de questão aí envolvendo o valor dos combustíveis. Essa saída é o subsídio. O subsídio é a alternativa que a esquerda tem. Por quê? Empresa pública não tem que dar lucro. Não no sentido que a empresa privada tem, né? Ela pode ter uma arrecadação maior, pode ter um ganho maior e tudo mais. Mas você pega esse ganho, porque a ideia do lucro é o seguinte, um excedente de produção que você usa para curtir, para viver a vida. E o Estado não curte, o Estado não tem isso de curtir, né? O Estado tem que pegar o dinheiro e investir em outras coisas, investir em cultura, investir em educação, investir em saúde. Tanto que a Dilma, na época lá das manifestações, sugeriu que os royalties do petróleo fossem revertidos 100% para educação e saúde. Né? Porque empresa pública não tem que dar lucro. Não existe isso. Entendeu? Então, se você tem uma grana extra no Estado, e aí você tem um aumento lá fora, e você não tem essa cabecinha patética, medíocre e idiota do Paulo Guedes, você faz o que com o dinheiro? Você pega e controla as oscilações aqui dentro para que a maioria da população possa continuar pagando um preço justo no petróleo. Certo? Essa é a diferença. Por isso que eu acho essa notícia muito importante, porque ela permite pensar em todas essas diferenças aqui de projeto, muito mais do que o tema da corrupção. Porque, beleza, né, existem diferenças ali. O Bolsonaro sucateou os mecanismos de investigação que agora estão funcionando. Muita gente aí sendo presa na Amazônia, lá porque agora estão fiscalizando. Mas o tema da corrupção é um tema que seduz de maneira cognitiva ou anticognitiva a cabeça do classe média de direita brasileiro. Então isso tem que ser, a gente tem que bater nisso, ó, meu irmão, esquece isso, entendeu? Para de pensar nisso, porque não é essa a questão. Não vai ter governo sem corrupção, não existe isso. O que existe é a diferença de projeto. E essa notícia aqui é perfeita para mostrar o quanto que essa gente é patética. Bolsonaro, Paulo Guedes e essa gente toda aí que não tem projeto para o país, eles têm projeto para rico. Eles dizem isso, entendeu? O bolsominion retardado, escuta essa porra, dá vontade de dizer, né? Escuta eles mesmos dizerem, cara, entendeu? E para de votar nessa gente, não só para o executivo, mas para o Congresso. Porque você bota um candidatinho desse aí, num bolsominion desse para o Congresso, eles ficam lá com essa conversinha aqui, de que não, né, quem manda no país são os ricos. Né? Eles enganam você na promessa, prometem o gás pela metade do preço e se encontram escondidinhos lá para rir disso, para rir da tua cara. E dizer, ó, meu irmão, isso é conversa fiada, é óbvio, né? Para enganar esses pobres aí, entendeu? E aí, ó, sacou? A gente mete aqui, né, 110 no gás. E que se dane, a gente mete no bolso, entendeu? Porque eles estão, na verdade, dando retorno para os acionistas, dos mega acionistas que bancam as campanhas deles, cujo único projeto é o quê? O próprio bolso, certo? Então, o subsídio é uma alternativa para resolver uma eventual oscilação aí, né, do preço no mercado internacional, tá? E há ainda também o risco, e um risco que para mim é muito óbvio, que isso vai acontecer uma hora, né? Provavelmente ali no penúltimo ano de governo do Lula, porque é assim que eles agem, né? Eles criam um herói artificial, como fizeram com o Joaquim Barbosa, como fizeram com o Juiz Moro, como fizeram com esse Dallagnol, e inventam um escândalo de corrupção para quê? Para chamar esse moralismozinho tosco das pessoas, que a gente tem, né? Todo mundo tem, né? E olha e fala, aí, ó, tá vendo? Corruptos, tem que votar no outro, entendeu? Por isso que eu acho que esse tema tem que ser abandonado, as pessoas têm que entender que isso não é uma discussão plausível. A diferença não está aí.
A grande corrupção, de fato, é o Paulo Guedes dizer o governo para rico, não governo para pobre. Isso aqui é um corrupto. Ele está corrompendo o próprio papel dele ali dentro, né? Que é melhorar a atmosfera econômica do país para a maioria da população. Diminuir a desigualdade econômica, diminuir, enfim, né? Uma série de coisas aí. Tá? Para além de tudo isso, no dia do anúncio do fim do PPI, quando o governo Lula anunciou o fim do PPI, as ações da Petrobras subiram 5%. Mesmo nesse quesito das ações, eles são mentirosos também. Né? Eles são mentirosos em tudo, porque eles geraram a maior carga tributária da história do país e o menor investimento público da história do país. Assim, são um fracasso completo. Paulo Guedes é um fracasso, certo? E aí, pessoal, então isso é mais revelador do que o tema da corrupção, né? Não porque o tema da corrupção seja um mal menor, mas porque como a corrupção vai existir sempre, a principal diferença não está aí, mas sim no projeto, na promessa. E eu vou fazer um vídeo aqui, de repente, para segunda-feira, falando sobre as distinções entre as promessas cumpridas e não cumpridas entre o Temer, Bolsonaro e Lula, tá? Para vocês verem que aí também tem uma diferença de projeto, tá? Então, pessoal, para finalizar é isso, tá? A gente finaliza aqui. Essa para mim foi a notícia mais rica de reflexão do ano, talvez até dos últimos anos aí, tá? Justamente porque ela permite perceber diferença num ponto-chave dessa questão toda, que é a questão do projeto, tá? Então, qual é a diferença? A direita, é isso que o Paulo Guedes diz, né? É o PPI, que foi criado pelo Temer, né? Que muitos bolsominions ficaram naquela de Temer é Dilma, ingênuos, não entenderam ainda como é que funciona o processo. E aí o Temer muda para o PPI, que é a política da direita, para poder atrelar o valor externo e dolarizar o preço dos combustíveis e encadeia toda a economia brasileira, os alimentos, enfim, né? E a vida das pessoas. E aí os ricos é que mandam, esse é o projeto da direita, PPI, os ricos, venda de refinarias para gringos, e aí isso encarece o preço, porque eles começam a fabricar a coisa no valor deles lá, e quem manda são eles. Uma coisa que a gente podia fazer aqui, não precisa deles para isso, né? E um preço caro para todo mundo. E a esquerda, né? A diferença da esquerda é o quê? Investimento público, certo? Eventualmente o subsídio e um preço mais barato para a população. Beleza, pessoal? Então eu acho que essa é uma grande notícia, essa briguinha patética e baixo nível aí entre o Paulo Guedes e o Bolsonaro, que são duas pessoas baixo nível, né? Denota nitidamente uma diferença de projeto fundamental entre a direita e a esquerda no Brasil. E é uma lição aí, né? Especialmente para os bolsominions, né? Aquelas pessoas ingênuas que acreditaram no Bolsonaro e na direita brasileira, porque o Paulo Guedes ele é um pouquinho diferente do Bolsonaro, né? Ele não é um conservador autoritário, ele é um neoliberalzinho autoritário, né? Mas essas duas figuras se conectaram por quê? Porque eles são a direita brasileira. Interesse privado, interesse próprio, ricos que mandam, né? Enquanto que quem tem de fato projeto para melhorar a vida das pessoas no Brasil é a esquerda. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo do canal. Grande abraço e fui!